Por que que o ser humano, por que que a gente vai em festas? Por que que a gente fica comemorando as coisas? Por que que a gente se une para simplesmente não fazer nada, entre aspas, de útil? Né? Por que que nas praças, longas caminhadas, por que que as pessoas se juntam para comemorar, para fazer alguma coisa que às vezes não vai ter nenhum objetivo real por trás disso, nenhum objetivo. Pra que a pessoa sai? Por que ela vai numa festa da prefeitura que a prefeitura faz na praça? Não tem nenhum motivo específico por que a pessoa faz isso. A não ser o entretenimento, né? Mas, enfim, que também não tem ali aquele fundamento de um porquê muito enraizado, né? Eu lembro quando eu era pequeno e uma das primeiras vezes que eu ouvi falar sobre índio e eu vi aqueles rituais, aquelas loucuras ali que eles faziam em volta da fogueira e batendo tambor e cantando e todo mundo andando assim, meio que uma fila indiana em círculo, né? Que eles vão correndo assim, dança da chuva, dança do sol. Eu falei assim, caramba, que coisa diferente, que loucura que esses caras fazem, que isso, que doideira. Eu lembro que eu fiquei muito impressionado com isso. E agora, depois que eu cresci um pouquinho mais, né, para não falar aí que passou 10, 20 anos, vou falar que eu só cresci um pouquinho mais. Eu comecei a questionar por que que bate sexta-feira, sábado, domingo, as pessoas falam assim, eu vou ali numa pool party, eu vou numa festa, tá fazendo uma confraternização, o pessoal se juntou em tal lugar. Então, assim, qual que de fato é a utilidade disso? Qual que é a utilidade de um evento social? Eu não consegui encontrar, eu desafio você a encontrar e escrever aqui embaixo, né, a utilidade disso. Eu acho que não tem utilidade nenhuma mesmo, né? A prefeitura faz uma festa aqui na praça, eu vou ali, eu vou comer, eu vou beber, vou conversar e vou voltar para casa depois. Não tem nada de útil nisso, né? Mas é claro, o ser humano não faz apenas coisas úteis. Então, existe uma outra versão aí, uma outra parada que ele também tem os seus objetivos que às vezes não são tão explícitos assim, como ir no lugar, ficar lá parado conversando, comer alguma coisa e depois voltar para casa. Isso, analisando assim friamente, seria uma perda de tempo. Mas se a gente traz uma visão um pouco mais tribal da coisa, um pouco mais como que os seres humanos evoluíram, como que tudo isso se deu aí na evolução, nessa parte geral da evolução mesmo, não tem muito exemplo para isso, as coisas acabou ficando um pouco diferente, tá? E um dos objetivos que eu acredito que a gente gosta de festa, gosta de confraternizar, gosta de ir nos lugares para ficar lá parado sem fazer nada e depois voltar para casa, gosta de ir ali ver, sei lá, tem uma atração ali, às vezes é um cara lá fazendo malabarismo com coisa de fogo, aí todo mundo se junta para ficar vendo o cara fazer malabarismo de fogo, né? E cara, isso tem há muito tempo. Mas, enfim, qual que seria o cerne, esse objetivo disso? Igual eu tô falando, nessa parte de evolução, nessa parte biológica, é pelo fator da gente ter proximidade com as outras pessoas da nossa, entre aspas, tribo, tá? E a gente vê que está tudo bem com eles e eles vê que está tudo bem com a gente. Porque eu acho que é uma das coisas que mais fazem sentido, né? É celebrar, todo mundo junto ali para celebrar. Celebrar o quê? Celebrar nada. Talvez isso tá embaixo disso, né, numa camada subconsciente, é apenas para a tribo se reunir, fortalecer aquele laço de tribo e todo mundo continuar se ajudando, todo mundo continuar se protegendo e ativar uma coisa muito forte no ser humano, que é, podemos dizer, não sei se é gatilho, tá? Mas vamos chamar de sentimento de pertencer. O ser humano ele quer pertencer a alguma coisa, né? Esse canal do YouTube aqui, quando eu peço para você se inscrever, é para você pertencer a um dos inscritos, a um dos membros desse canal. Então tem esse sentimento por trás do pertencimento. Tem muitas pessoas que inclusive fazem vendas justamente ativando esse gatilho de pertencer. Por exemplo, por que você pagaria 50 mil reais, 100 mil reais, meio milhão, 1 milhão de reais para você entrar em um grupo com outras pessoas ali do seu nicho, outras pessoas que fazem o que você faz? Beleza, tem um fundamento por trás disso? Claro que tem. Você vai aprender com as outras pessoas, elas vão te ensinar, você vai ensinar elas vão aprender com você, vocês vão trocar conhecimentos, vocês vão ficar a par das novidades do mercado de vocês. Beleza. Mas por trás disso existe uma coisa chamada esse sentimento de pertencimento, que a pessoa quer falar, eu faço parte daquele grupo. Então, hoje em dia, a gente consegue ver muito isso
voltado para grupos de masterminds, por exemplo. As pessoas às vezes se apresentam falando, eu tenho uma indicação do meu mastermind para esse serviço aqui, eu faço parte do mastermind do fulano, eu faço parte do grupo de mentoria da fulana, justamente porque tem esse gatilho de pertencimento. Então, para fazer uma conclusão geral, eu acredito que em uma análise fria, festas, eventos sociais e tudo isso aí que junta todo mundo para não fazer nada, não tem propósito, não tem, não tem utilidade nenhuma, mas tem um propósito, tem um objetivo que é fortalecer, que é o objetivo do ser humano de pertencer. E talvez por que o ser humano tem isso, né, de querer pertencer a alguma coisa, a algum lugar, a alguma instituição, a algum, algum método, algum grupo de alguma coisa? Por que ele tem isso? Muito disso eu acredito que é um sentimento inato de evolução que o ser humano foi obrigado a desenvolver, porque os seres humanos que tinham esse sentimento de querer pertencer, eles não ficavam como indivíduos isolados. Eles estavam sempre procurando outras pessoas para formar uma tribo, para formar um clã, para formar uma comunidade, um vilarejo. E isso aumentou as chances dele de sobreviver nos milhões e milhões de anos que o ser humano foi evoluindo. Então, isso nada mais, nada menos, foi um pouco de seleção natural. Na verdade, eu também acredito que isso tem a ver com a espiritualidade, que a seleção natural ela está dentro da espiritualidade, que isso tem um outro sentimento, que isso tem um outro significado de que no final nós somos um, então a gente está sempre voltando à união com nós mesmos, com as pessoas e tal, mas isso já é assunto para um outro vídeo. Fechou, meus queridos? Gratidão, dá um like, se inscreve aí, deixa o seu comentário, eu tô curioso para saber o que você está pensando disso também. Se questiona aí, se pergunta por que as pessoas vão em festa, faz o teu questionamento, faz o teu processo e comenta aqui embaixo e a gente troca uma ideia. Valeu? Um forte abraço e tamo junto. Um abraço.